Então, a primeira parte que a gente vai falar do sistema respiratório são as coanas. Bom, as coanas são aberturas posteriores da cavidade nasal para a parte nasal da faringe. Elas são medialmente separadas pela margem posterior do osso vomer, né, osso do componente do septo da cavidade nasal, e lateralmente pela margem posterior da lâmina medial do processo perigoide, do osso esfenoide. Então, a gente tem duas referências, né, o osso esfenoide e o septo da cavidade nasal. Tanto que dá pra gente ver isso no vídeo, até dá pra fazer, né, a gente pode até se confundir com o septo da cavidade nasal ali na plaquetagem. O 4 do sistema respiratório é coanas. Referência, a gente coloca o ilho aqui, perto do ilho, no osso vai estar. E agora a gente vai falar das fissuras interlobares. Bom, como o próprio nome diz, né, são fissuras que dividem cada um dos pulmões em lobos. Bom, no pulmão direito a gente encontra as fissuras horizontal e oblíqua, por isso que tem 3 lobos. E no pulmão esquerdo somente a fissura oblíqua, por isso tem 2 lobos. Para tornar a vida mais fácil, a gente pode pensar em lobos como partes, né? São partes divididas. E eu circulei ali um exemplo, né, de uma fissura interlombar, essa que está plaquetada na peça a seguir no vídeo. Aqui é o pulmão e a gente pode ver A12, que são as fissuras interlombares, que são essas fissuras aqui. Bom, já a face diafragmática, que a gente tem duas, né, que são 2 pulmões, ela é inferior e base, ela é côncava e amolda-se à cúpula diafragmática correspondente. Então, é bem simples, ela é só essa parte do pulmão que encosta com o diafragma mesmo, né, com o músculo diafragma, como a gente pode ver no vídeo. Essa parte de baixo, né, que serve como uma base ali para o resto do pulmão. A gente continua no pulmão e aqui são as faces diafragmáticas, que são onde encosta, né, no pulmão o diafragma. Imagina que ele tá assim. E agora a gente vai falar dos brônquios principais. Bom, eles se originam ali na bifurcação da traqueia e eles se dirigem aos pulmões, né, correspondentes, nos quais eles penetram e se dividem em bronquíolos, né, como a gente pode ver na imagem. Essa divisão ela compreende sucessivamente os brônquios lobares, os brônquios segmentares e os bronquíolos, árvores brônquica. Como a gente pode ver essas ramificações que nos lembram uma árvore. Então essa parte ali circulada são os brônquios principais, né? Aqui são os brônquios, que a professora falou que é os brônquios lobares, né? São esses mais... Na próxima plaquetagem, né, do vídeo, a gente vai poder ver a pleura visceral. Então, vamos falar um pouquinho dela. Ela reveste as faces costal, mediástica e a diafragmática dos pulmões, assim como as faces interlobares, né, dos diferentes lobos pulmonares. Ao contrário da pleura parietal, como mostra ali, ela faz parte integrante da superfície pulmonar, delgada e transparente. Não pode ser dissecada nem separada da perínquima pulmonar e subjacente. Pleura visceral do pulmão, que é só essa pelinha aqui que envolve. Aqui tá a fissura interlombares também, só que de modo... Então, agora a traqueia, né, vai ser tratada e ela vai ser a próxima plaquetagem ali no vídeo. Então, a traqueia ela é um tubo fibromúsculo cartilaginoso semirrígido por onde passa o ar filtrado e expirado. Bom, ela é a continuação ali da laringe e como ela não pode ficar abrindo e fechando, a gente pode ver essas cartilagens, né, em forma de círculo que impedem que ela faça isso. Plaquetagem 10 do pulmão é a traqueia. Aqui dá pra ver certinho as cartilagens que impedem que elas se encostem. Nessa imagem a gente consegue ali visualizar o seio frontal, né, no canto esquerdo, bem da imagem da ilustração, ele está indicado ali, e o seio frontal ele se localiza profundamente à glabela, né, entre as duas lâminas compactas do osso frontal que é a nossa testa, né, seria bem perto daqui do osso nasal, mas a gente consegue uma boa referência pelo próprio osso frontal, né. E ali, mais ao lado, a gente consegue ver o seio esfenoidal. Bom, ele é escavado no corpo do próprio osso esfenoide, né? De ambos os lados da linha mediana, atrás da cavidade nasal.
Já nessa imagem, né, a gente consegue observar ali indicado as conchas nasais. Bom, elas são enrodilhados ósseos dispostos no sentido antero-posterior, com convexidade medial e concavidade lateral. Em geral, três, né, são as conchas superior, média e inferior. Um é o seio frontal. O 2, seio esfenoidal. Seio esfenoidal. 3, Concha nasal. concha nasal. Agora a gente vai falar sobre a faringe, né? Ela é um segmento comum aos sistemas digestório e respiratório e ela se divide em parte nasal, nasofaringe, e imediatamente atrás das coanas, né? Contendo a tonsila faríngea, que é a famosa adenoide, e os ósteos faríngeos da tuba auditiva. A parte oral da faringe, a orofaringe, que se comunica anteriormente à cavidade oral pelo istmo das fauces, ele contém lateralmente as tonsilas palatinas, né, que são a amígdala. Parte da laringe e da faringe, a laringofaringe, ela estende-se do ápice da cartilagem epiglote até o limite inferior da laringe, estabelecido pela cartilagem cricoide. Plaquetagem 5 é a faringe. Agora, se tratando da laringe, né, em partes separadas, a gente começa com a cartilagem epiglote. Bom, ela é constituída de cartilagem elástica, né, cobre a entrada da laringe como elemento de proteção. Então, a gente pode ver na imagem e no vídeo fica bem claro ali. A plaquetagem 6 é a cartilagem epiglote, aqui dentro é as pregas vocais, e ali a 10 é a traqueia. Ainda na laringe, a gente pode ver a cartilagem tiroide, que é um verdadeiro escudo, né, por envolver parcialmente as demais cartilagens da laringe. Essa parte que eu circulei em vermelho. E ela é constituída por duas lâminas quadriláteras unidas na frente por duas margens, né, anteriores e separadas atrás, formando um ângulo aberto. E essa parte em azul é a cartilagem cricoide, né, abaixo ali da cartilagem tiroide. Ela serve de apoio, né, para toda a laringe e ela procede à traqueia, distinguindo-se nela um arco anteriormente e uma lâmina mais alta, posteriormente. Então, aqui a plaquetagem 8 é a cartilagem cricoide e a 7 é a cartilagem tiroide, logo acima. Aqui é a cartilagem cricoide, o grilinho que fica ali. A 10 é a traqueia, a 8 é a cartilagem cricoide, a 7 é a cartilagem tiroide. E aqui ele... Falando, né, dessa parte amarela da ilustração, que está em amarelo. E agora, para encerrar, né, a plaquetagem 15 é o músculo diafragma. Ele é um músculo largo, né, e delgado que forma o septo entre as cavidades torácica e abdominal. Tem forma de cúpula, apresenta na parte central uma formação fibrosa e o centro tendíneo. Funciona automaticamente e recebe inervação dos nervos frênicos originários da parte profunda do plexo cervical, ou seja, ali da C1 até a C5. Aqui a gente consegue ver a plaquetagem 15, que é o músculo diafragma. A parte central do sistema nervoso compreende o conjunto dos centros e vias nervosas reunidos no encéfalo e na medula espinhal. Bom, está ligado aos diversos órgãos por meio da parte periférica, formada por nervos cranianos, que são os encefálicos, e espinais, né? A medula espinhal, com as raízes espinhais e o encéfalo, são protegidos por um conjunto esquelético sólido, estojo ósseo, o canal vertebral e a cavidade craniana, dos quais estão separados por seus envoltórios membranáceos, as meninges, que são dura mater, aracnoide e pia mater. Nessa imagem dá pra gente ver os forames sacrais anteriores e posteriores. Ao nível do sacro, a emergência dos ramos dos nervos espinhais ocorre, né, respectivamente nas faces anterior, que é a pélvica, e a posterior, dorsal, do sacro. Que a gente vê esses buraquinhos, né, que estão indicados. São basicamente isso, bem fácil de identificar na peça. Nessa imagem, a gente consegue ver o canal vertebral, que é um estojo ósseo resultante da sobreposição dos forames vertebrais, ou seja, em cima, né? É no canal vertebral, né, que aloja a medula espinhal, suas raízes, seus envoltórios e seus anexos.
Os forames intervertebrais abrem-se em ambos os lados, nos forames intervertebrais também, que permitem a passagem das raízes espinhais oriundas da medula espinhal, como a gente já explicou na imagem passada. Vocês vão ver no vídeo o nervo intercostal. Consegui essa imagem que mais ou menos mostra onde eles ficam. Eles correspondem aos ramos anteriores, né, dos nervos torácicos, que transitam entre as costelas e inervam as paredes do tronco. As raízes do nervo espinhal são sensitivas posteriores e motoras anteriores. Aqui nessa imagem dá para ver certinho onde fica a dura mater espinhal. Bom, ela é uma meninge fibrosa e espessa pouco extensível que, juntamente com a aracnoide e a pia mater, separa a medula espinhal e as raízes espinhais da parede do canal vertebral, né? Externamente, a dura mater espinhal relaciona-se à parede óssea e ligamentar ao canal vertebral, das quais está separada pelo espaço epidural, extradural. Basicamente, essa pelinha, né, que reveste a medula vertebral. Aqui é o canal vertebral também, que ele pode estar plaquetado aqui do osso ou aqui, onde passa, né, a medula vertebral. Dura mater é só essa pelinha que envolve a medula, olha. E aqui são os nervos intercostais, se tiver em qualquer um desses. Aqui dá pra ver o forame certinho, o forame sacral. São todos esses buraquinhos que a gente consegue ver aqui. Se tiver plaquetado, plaquetagem 9, canal vertebral. Se tiver no osso, logo abaixo o forame sacral. Forames sacrais, na verdade. Nessa ilustração, a gente pode ver onde fica a dura mater ali craniana, né? Que é essa pelinha mesmo que envolve, né, o cérebro. Esse é o dura mater, que envolve o encéfalo, olha. O cérebro, na verdade. Se tiver plaquetado aqui, é dura mater também, olha. Dura mater. A mesma pelinha que a gente pegou aqui. Sistema digestório. Modifica o alimento ingerido por processos mecânicos e químicos, de modo que no final possa atravessar a parede do canal alimentar e entrar nos sistemas vascular sanguíneo e linfático. O sistema digestório apresenta vários segmentos, tais como boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejum e ilho, como a gente vai poder ver no vídeo, e intestino grosso. Primeiro eu vou mostrar os órgãos anexos, que são eles que auxiliam nesse processo de digestão. Galerinha, o primeiro órgão que vai ser mostrado aqui é o fígado, como vocês podem ver na imagem. Está circulado por vermelho, mas também está na cor vermelha na ilustração, então é bem fácil identificar. Ele é o maior órgão interno e maior glândula do corpo. Pesa aproximadamente 1,5 kg e situa-se na cavidade abdominal, abaixo do diafragma. Mas o que ele faz? Com exceção dos lipídios, cada substância absorvida no canal alimentar é recebida primeiro pelo fígado. A secreção exócrina, ou seja, para fora, é a bile. Além de suas muitas atividades metabólicas, o fígado armazena glicogênio e é o principal órgão produtor da linfa. Ainda na mesma ilustração, a gente pode ali visualizar, circulado de verde e também na cor verde, a vesícula biliar. Bom, mas o que ela faz? Basicamente, ela armazena e concentra a bile. Ela também situa-se em uma fossa na face visceral do fígado. Bom, não dá para mostrar certinho ali onde é, mas o ducto colédoco seria por aí onde eu circulei em azul. Ele é resultante da confluência do ducto hepático comum do ducto cístico. Mas eu ainda não entendi pelaquela imagem onde está. Então, vou explicar aqui. Aqui seria a vesícula biliar. Toda essa parte aqui. Aqui, à nossa direita, é o ducto cístico. Toda essa parte onde eu circulei. Aqui, nessa pontinha, é o ducto colédoco.
E aqui na parte esquerda é o ducto hepático comum. Então, dá para você ver que o ducto colédoco, ele fica centralizado ao ducto cístico e o ducto hepático. E também, né, ligado a eles. Aqui é o fígado, aqui é o ducto Colédoco. e o 11 é a Vesícula biliar. vesícula biliar. Ainda falando de órgãos anexos, encontramos o pâncreas. Bom, o pâncreas, como vocês podem ver nessa imagem onde eu circulei ali, fica mais fácil a visualização. O pâncreas é uma glândula anexa do sistema digestório, como eu já havia falado, e situa-se transversalmente atrás da parede abdominal posterior, atrás do estômago. Bom, ele produz secreção exócrina, que é o suco pancreático, que é liberado no duodeno, e secreções endócrinas, glucagon e insulina, liberados na circulação sanguínea. Agora a gente vai deixar de falar dos órgãos anexos ao sistema digestório e vamos falar do canal alimentar em si. A primeira ali que eu estou mostrando na imagem é o duodeno, onde está circulado de azul, ao lado do pâncreas, como a gente podia ver na imagem anterior. Bom, o duodeno é o primeiro segmento do intestino delgado. Tem aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Estende-se do óstico piloro, até o jejum do ilho. A parte descendente do duodeno recebe os ductos secretores colédoco, da bile, e o pancreático do suco pancreático. E quando a gente fala em sistema digestório, qual que é o primeiro órgão que vem à nossa cabeça? Isso mesmo, estômago. É onde eu circulei de vermelho ali. Bom, o estômago é a maior dilatação do canal alimentar, é situado entre o esôfago e o duodeno, e é onde os alimentos se acumulam e cuja mucosa secretará um potente suco digestivo. O orifício de entrada é o ósteo cárdico e o de saída é o ósteo pilórico. Bom, a parte mais larga e a mais alta é chamada de fundo do estômago. O corpo do estômago é a parte central, de forma cilíndrica e achatada anteroposteriormente. Pâncreas, duodeno e estômago. Vou ficar bem de pertinho aqui no duodeno. Bom, nessa próxima imagem a gente consegue ver o jejum do ilho, que ele é uma porção ali do intestino delgado. Nós podemos ver também que ele é a continuação do duodeno, como mostra a imagem, lembrando que é só essa parte em vermelho depois do duodeno. Então, ao contrário do duodeno, quando aberto, ele geralmente contém substâncias alimentares sob a forma semilíquida. A sinuosidade que o jejum do ilho tem ali, para poder, né, caber nesse espaço reduzido que ele tem, digamos, essas dobrinhas são chamadas de alças intestinais. Distalmente, ele desemboca no intestino grosso pelo ósteo iliocecal. O intestino delgado, né, ele participa ativamente no processo da digestão e é a sede principal da absorção dos nutrientes. Bom, e nessa próxima imagem a gente consegue ver um mesentério. É toda essa parte em amarelo ali, né? Como se fosse um fundo. Você vai poder ver também no vídeo da aula prática que ele também está em amarelo. Bom, ele é a prega, né, de reflexão peritoneal que envolve jejum e ilho, as alças intestinais. Fixa-se como uma raiz na parede posterior do abdômen, raiz do mesentério, para se expandir como um leque e envolver todo o jejum no ilho, numa extensão superior a 6 centímetros. 6, jejum no ilho e 9, mesentério. Aqui a gente pode ver o intestino grosso, que ele serve como uma moldura ali para o intestino delgado, e é nele que é absorvida a água. Intestino grosso. Número 7 da plaquetagem. Sistema de... Nessa imagem, a gente consegue ver o esôfago, que é um tubo muscular, representado em vermelho na imagem. Bom, ele é revestido internamente por mucosa e é ele que une a faringe ao estômago. Por isso, em seu trajeto, ele apresenta a parte cervical, parte torácica e parte abdominal também. Só não é ali na parte lombar. Ele perfura, né, o diafragma. Ó, aqui é a língua, que tá bem suja. E o esôfago. Vai cair no segundo tubinho, né, A boca é o primeiro segmento do sistema digestório e é composto de formações anatômicas que circunscrevem uma cavidade. A cavidade bucal comunica-se com o exterior através da rima bucal e com a faringe
posteriormente pelo istmo das fauces, a goela. É dividido pelos arcos gengivodentais em vestíbulo da boca e a cavidade própria da boca, espaço lingual. Bom, nessa mesma ilustração a gente consegue ver a faringe, que também é um segmento do sistema digestório, né? É situado atrás das cavidades nasais, parte nasal da faringe, oral, parte oral da faringe, e da laringe, parte da laringe da faringe. Na realidade, a faringe constitui um entroncamento para a passagem de ar e do alimento, o que faz com que a pertença aos mesmos tempos ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Aqui é a boca, aqui faringe. O córtex renal é a porção mais externa dos rins. Neles são produzidos e liberados diversos hormônios, como cortisol, aldosterona, que possuem efeitos específicos para o corpo. É nessas partinhas que eu circulei de preto. Nesse vídeo dá para ver o córtex renal, essa região mais periférica onde está plaquetado. Já a medula renal é a parte mais interna do rim, localizada entre o córtex renal e a pelvis. Ela contém numerosos tubos coletores de urina, onde eu grifei ali de preto. O seio renal é esse pedacinho amarelo onde eu circulei de preto. É um espaço aproximadamente de 2,5 centímetros no interior de cada rim, com abertura para a parte côncava do rim, sendo este espaço ocupado pela pelve renal, cálices maiores, cálices menores, vasos sanguíneos e nervos e certa quantidade também de gordura. Uma parte é a pelve renal, que é uma porção proximal do uréter do rim, que é dilatada em forma de funil, como vocês podem ver ali onde eu circulei de preto. É um ponto de convergência de 2 ou 3 cálices principais. Cada papila renal é cercada por um ramo da pelve renal, chamada cálice. Peraí, seio renal, a plaquetagem 5. Pelve renal, medula e córtex. E a última estrutura do rim vai ser a cápsula renal, que é onde eu circulei ali de vermelho. É um tecido fibroso que recobre a superfície externa do rim, dando-lhes um aspecto brilhante. Então é só essa pelinha que recobre o rim, como a gente pode ver no vídeo. A plaquetagem 2 do sistema urinário é a cápsula renal, como vocês podem ver nesse vídeo. A uretra é essa parte em azul que a gente pode ver, a uretra peniana, o canal condutor que no aspecto da reprodução possui a função de conduzir e expelir o esperma durante o processo de ejaculação. Aqui, o 7 é a uretra. Onde eu circulei de vermelho se encontram os testículos. No testículo ocorre a produção de espermatozoides e também a produção de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Onde eu circulei de vermelho é o epidídimo. É no ducto epidídimo que ocorre a maturação dos espermatozoides. Além disto, esse ducto também armazena os espermatozoides e os conduzem para o ducto deferente, que é onde eu circulei de verde ali, através dos movimentos peristálticos. O funículo espermático estende-se da extremidade superior da borda do testículo ao ânulo inguinal profundo, local em que seus elementos tornam rumos diferentes. O funículo espermático esquerdo é mais longo, o que significa que o testículo esquerdo permanece em nível mais baixo que o direito. Além do ducto deferente, ele é constituído por artérias, veias, linfáticos e nervos. Então é como se fosse um ramo ali mesmo na extremidade superior do testículo. O número 2 é o testículo, o número 3 é o epidídimo e aqui logo abaixo no número 7 a gente vê o funículo espermático. Ainda no sistema reprodutor masculino, a gente pode ver ali de roxinho a próstata. Vou aproximar aqui para vocês verem melhor, onde eu circulei de vermelho. A próstata é uma glândula masculina de tamanho similar a uma bola de golfe. É através da próstata que é secretado um líquido leitoso que possui aproximadamente 25% do sêmen. Ali onde eu circulei de verde, a gente pode ver a vesícula seminal. As vesículas seminais são glândulas responsáveis por secretar um fluido que tem função de neutralizar a acidez da uretra masculina e da vagina, para que dessa forma os espermatozoides não sejam neutralizados. Então, é para
a acidez da vagina não, digamos, matar os espermatozoides e para que eles possam ser fecundados, né? Como dá para ver no vídeo a seguir, ele fica ali juntinho da próstata, ali no canto superior. Nessa partinha ali de cima, na plaquetagem 9, é a próstata e nessa plaquetagem 8 é a vesícula seminal. Agora vem a glande do pênis. Geralmente essa parte do órgão reprodutor masculino é a parte mais sensível do pênis e muitas vezes ela é chamada de cabeça do pênis. A gente pode ver nessa imagem melhor onde se localiza a glande, né? Onde está indicado. Outra parte do órgão reprodutor masculino é o prepúcio. O prepúcio masculino ajuda a proteger a glande e também auxilia na autolubrificação do órgão sexual masculino. Alguns homens têm o seu prepúcio removido, por motivos religiosos ou de saúde, por exemplo, se for muito justo, o que acaba incomodando ali na hora do coito. Algumas evidências sugerindo que a remoção do prepúcio ou a circuncisão do pênis é a mais saudável de forma geral, já que ali se acumulam algumas sujeirinhas. Essa imagem dá pra gente ver certinho onde é o prepúcio, né? E a gente vê que realmente é uma pelinha ali que reveste a glande do pênis. Ela que ajuda a proteger, então é bem evidente nessa imagem. Nessa próxima imagem mostra o pênis, o escroto e o excesso de prepúcio ali, o excesso de pele. Na próxima imagem a gente pode ver o escroto. O escroto é uma bolsa músculo-cutânea onde estão contidos os testículos, epidídimo e a primeira porção dos ductos deferentes. O escroto é constituído por camadas de tecidos diferentes que se estratificam na periferia da sua profundidade. Novamente o escroto, a glande do pênis e o prepúcio a 12. Corpo cavernoso é esse que está indicado por um vermelhinho mais forte, como a gente pode ver na flechinha ali. Os corpos cavernosos do pênis iniciam-se posteriormente por extremidades afiliadas que se acolam medialmente. Cada ramo do corpo cavernoso é envolto longitudinalmente por fibras do músculo equilacavernoso, do mesmo lado que o fixa ao respectivo ramo inferior da pube, constituindo a raiz do pênis. O corpo esponjoso é esse revestido pelo corpo cavernoso. O corpo esponjoso inicia-se posteriormente por uma expansão mediana situada logo abaixo do diafragma urogenital, que recebe o nome de bulbo do pênis. Essa partinha é vermelho mais viva. 1 é escroto, o 10 é corpos cavernosos e o 11 é o corpo esponjoso do pênis. A plaquetagem 11 é o corpo esponjoso e a 10 é corpos cavernosos. Ali embaixo se encontra o prepúcio. Só para reforçar na plaquetagem Esse aqui é a 7, uretra, dá pra ver que ela é um pouquinho mais escurinha, olha. Ela é pretinha. Nessa imagem dá pra gente ver melhor. Ali no círculo vermelho, onde eu circulei de vermelho, é o útero. E onde eu circulei de verde é a vagina. Na verdade é o canal vaginal, mas plaquetaram como vagina. Então será ali. Útero e vagina. Aqui, na verdade, é o canal vaginal, né? Mas daí é como vagina. O monte púbico é essa pequena região de tecido adiposo presente na região acima dos órgãos genitais, onde eu fiz ali o círculo. No caso, é toda essa região que eleva, né, devido ao cúmulo de gordura. E ela que protege o osso púbico do impacto no coito, no caso. O próximo que a gente pode ver é o clitóris, que é como se fosse uma miniatura do pênis masculino. Como este, né, é um órgão erétil, o clitóris é formado por um tecido esponjoso denominado corpo cavernoso, possível de se encher de sangue. Não é que ele seja denominado corpo cavernoso, mas se fosse se igualar, né, ao órgão reprodutor masculino, seria o corpo cavernoso da mulher. Nessa foto dá pra gente ver onde realmente se localiza o clitóris. Ainda no sistema reprodutor feminino,
a gente pode ver os lábios maiores, que eles servem como se fosse uma moldura, né, para essa abertura fusiforme. E nele a gente encontra duas bordas salientes e roliças, né, que descreve ali um semi-arco de cada lado. Já nos lábios menores, como a gente consegue ver agora nessa imagem, eles são paralelos aos maiores, coincidindo na commissura posterior, mas se unindo anteriormente, né? Ali no nível da glande do clitóris, que é essa bolinha que se encontra ali na parte superior, do tamanho de um grão de arroz ou de feijão. Monte púbico. Aqui é o clitóris, o 5, lábios maiores e lábios menores, o 3. O ovário é um órgão par comparável a uma amêndoa, com aproximadamente 3 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 1,5 centímetro de espessura. Como vocês podem ver, eu circulei, eles são dois ovários onde ocorre a ovulação do sistema reprodutor feminino. Próxima imagem, a gente vai ver as tubas uterinas ou trompas de Falópio. A tuba uterina ela é um tubo par, né, que se implanta de cada lado respectivo do ângulo látero-superior do útero, onde eu mostrei ali certinho. São, então, duas tubas uterinas e é ali que ocorre a fecundação. Ela vai se dilatando à medida que se afasta do útero, abrindo-se distalmente por um verdadeiro funil de borda franjada. O útero é toda essa parte que eu circulei de vermelho. Ali, revestindo essa paredinha onde está indicado, é o endométrio, onde ocorre a anidação. Agora eu vou mostrar para vocês os ligamentos. Ali onde eu circulei, tem dois, né? São os ligamentos redondos do útero. E aonde eu circulei na próxima imagem é o ligamento próprio do ovário, que une o útero e o ovário. 6, útero. 10, ligamento redondo. 8 é o ovário. O 9 é o ligamento largo. E a 7